Pois é, um estudo da USP mostrou que temos plástico no oceano profundo na costa brasileira. Isso aí. Então, nós vou comentar rapidamente essa notícia, falar com vocês e expor, no caso, né, a opinião e também um pouco falar sobre essa questão do plástico. Então, se você gosta desse assunto, vem comigo que eu vou lhe contar, mas antes deixa o dedo no like e compartilhe o vídeo. Acontece que é isso aí, ó. Pesquisadores da USP, né, surpreendem com lixo a 200 quilômetros da costa brasileira. Pois é, meus amigos. Acontece que a pesquisa, né, em parceria da USP, né, com a ONU, diz que mapeou, né, segundo a notícia, o litoral brasileiro e descobriu que 80% dos resíduos que chegam ao mar vêm do interior por meio de 600 portas de acesso, né, como rios, tal e etc. Então, e a maior parte, né, desse lixo, na verdade, né, lixo é resíduo, né? A diferença entre lixo e resíduo é que lixo não pode ser reciclado, resíduo pode ser reciclado, e a maioria dos plásticos podem ser recicláveis, apesar da reciclagem não ser 100%, tá? Não existe reciclagem 100%. Então, sim, plástico é resíduo, não é lixo. Acontece que essa pesquisa mostrou que, olha, lugares onde a luz não alcança, né, que chegam entre 200 a 1.500 metros de profundidade, né, depois da zona eufótica do oceano, foi possível identificar, né, que a fauna marinha, né, que estavam fazendo essa pesquisa tal, e foi possível identificar espécies e peixes novas. Foi bem legal essa pesquisa, mas o que não foi legal foi encontrar, né, plástico, resíduo plástico e até mesmo garrafas de 100 anos atrás. Né? Isso aí foi interessante. Encontraram sapato, ou seja, latinha de refrigerante. Tá? Foi uma coisa assim bastante vamos dizer assim, cientificamente interessante, mas até ruim, né? Porque ninguém gosta de viver nesse ambiente sujo. E acontece que esse plástico no oceano, tá? Ele tem mais um porém, porque um outro dado importante fala que cerca de 33% do plástico consumido no Brasil chega aos oceanos. Pois é. Então, uma coisa que é interessante falar. Existem muitas pessoas que falam que tem que proibir o plástico, isso, o plástico aquilo, o plástico é vilão. Não, o plástico não é o vilão e muito menos tem que proibir. O problema são as pessoas que são porcas, que jogam lixo no chão, que fazem o descarte, né, dos resíduos, né, de forma incorreta e, inclusive, a própria, né, coleta e limpeza urbana que é deficitária, é muito deficiente. E simplesmente quando não vai para o chão, vai para os aterros, então vai para os lixões e fica lá, né, a perder de vista. O problema é que o Brasil ele recicla aproximadamente 4% dos seus resíduos de forma global. Tá? O mundo mais evoluído, evoluído não é bem muito, né? O primeiro mundo, vamos chamar assim, ele simplesmente recicla 15%. Quando nós falamos de plástico, somente de plástico, o Brasil recicla 23% do seu plástico. E muito por causa da pobreza, porque existem pessoas catando, e isso aí acaba fazendo uma economia circular. Né? Justamente, né, existe até, não sei se vocês conhecem, existem bolsas de resíduos. Exatamente, uma bolsa de valores que negocia resíduos, negocia recicláveis, de se já está limpo, se já está lavado, se já está triturado ou não. Pois é, existe isso. E acontece que se 33% do plástico, né, pós-consumo, ou seja, você tem uma garrafinha, né, de um plástico, você consumiu a garrafa, joga fora, isso que é o líquido, né? Isso que é pós-consumo, você descarta e esse descarte é incorreto. 33% do que normalmente a pessoa descarta vai parar no oceano. E 23% são reciclados. Ou seja, então nós temos aí 54% que fica, né, amontoado. Acontece que essa questão, não, 44%, essa questão do plástico, tá? Essa questão do plástico
tá? Ele é mais uma questão social, de educação. Porque o plástico ele foi muito importante para a conservação de alimentos, mas hoje em dia que falam que tem que diminuir os conservantes por causa do sódio, né, principalmente, né, aqueles conservantes que são à base de sódio, quando benzoato de sódio. E vocês já viram que uma coisa muito interessante, quem é um pouco mais, né, já viveu um pouco mais da antiga, sabe que antigamente você pegava um produto e esse produto tinha uma validade muito grande. Hoje em dia, esse produto, por exemplo, um refrigerante ou alguma coisa mais, tiver 3, 5 meses, você, né, agradeça pela essa longa validade. Pois é. E o que reduziu isso foi a quantidade de conservante para diminuir o sódio. Acontece que o plástico ele ainda é muito importante porque o plástico ele evita a contaminação, ele dificulta essa contaminação. Até mesmo aqui no Rio de Janeiro e em muitos lugares do Brasil, né, principalmente Rio e São Paulo, puxaram essa idiotice de guerra contra os plásticos, guerra contra os canudinhos. Né? Eu me lembro que o canudinho, né, era aquela coisa assim, olha, o canudinho vai acabar com o meio ambiente. Aí você via o carnaval, aquela rua toda suja, toda, né, cheia de papel, cheia de coisas, resíduos plásticos e tal, mas o canudinho era o problema. Então você tinha uma forma que era muito mais higiênica de beber, de consumir. Agora não, você pode meter a boca no copo onde todo mundo bota a mão, você não sabe onde andou aquela mão e tudo bem. Mas acontece que a questão do grande problema do plástico é a educação, onde que o povo simplesmente joga fora, descarta aquele descarte incorreto e vai parar, muitas das vezes, 33% das vezes, essa taxa, essa estimativa, vai parar no oceano. Então, se você está andando na rua, joga uma coisa no chão, você é um porco. O problema não é daquela coisa que foi produzida. Tá? Então, que tem que ser feito nisso aí? Primeiro, melhorar a taxa de reciclagem. Não só porque o Brasil tem esse problema, claro, de desigualdade de pobreza, porque só temos uma reciclagem plástica de 23%, porque existem pessoas gerando renda para isso. Mas sim, tem que ter um estímulo à reciclagem para melhorar a nossa situação sanitária. Inclusive, eu volto a dizer, existem muitos plásticos e o próprio amigo chamado Patrick Moore, né, que ele foi cofundador do Greenpeace, ele está lá no Canadá, converso bastante com ele por e-mail, e ele fala que muitos dos plásticos não são problema. Não são problema, inclusive eles acabam, eles são muitas das vezes inertes. Mas uma coisa que ninguém fala é a bituca de cigarro. A bituca de cigarro que é jogada, por exemplo, nas praias, no chão tal, são extremamente tóxicas. Aí, né, quem é que vai contra a indústria do cigarro? Vai lá, muitos passarinhos sim pegam bituca de cigarro para fazer ninho. E é isso aí. Isso aí sim é tóxico. O plástico nem sempre são tóxicos. Então, acontece que essa situação é uma situação mais de educação, uma questão de a pessoa se conscientizar e ter, ou seja, a questão mais de dar educação ao povo, onde que aumentar a reciclagem vai diminuir esse problema, mas não adianta você aumentar a reciclagem se o povo, né, não fizer a destinação correta. E não estou falando só de coleta seletiva, não. Coleta seletiva, acho que também não seria o caso, tá? Porque seria muito dispendioso, muito também, vamos dizer assim, até meio utópico. Mas se o que tem, né, por exemplo, concentrado lá nos lixões que tem que acabar e nos aterros sanitários, isso daí pode sim fazer uma maneira de melhorar a reciclagem, gerar renda e controlar um pouco melhor o meio ambiente. E você parar de ser porco. Tá? Isso é a principal situação. Beleza? Então é isso aí. Espero que tenham gostado. Larga o dedo no like. E me diz aí se você joga lixo no chão. Se você joga lixo resíduo no chão, ó, bola fora. Um abraço. Até a próxima.